A graça e a paz, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Que culto abençoado, meu irmão. Como estou feliz de poder estar aqui, adorar a Deus, né? O louvor foi um momento muito precioso. Senti muito a presença de Deus. Estar junto com os irmãos, poder ver cada irmão aqui para a gente cultuar a Deus junto é um motivo de grande alegria para mim. Muita felicidade também em poder compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Quero te convidar, meus amados irmãos, a abrir a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24, versos 13 até o 35. São esses versículos que o Senhor colocou em meu coração para estar compartilhando aqui com a igreja. Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o 35. O tema que o Senhor colocou no meu coração é de Emaús a Jerusalém, um encontro transformador com o Cristo ressurreto. Por vezes, irmãos, nós, por causa das nossas falhas, dos nossos erros, nós nos desviamos dos propósitos do Senhor. Mas a boa notícia é que Deus vem até o nosso encontro, Deus se revela a nós. E quando a gente tem essa experiência com o Jesus que está vivo, cheio de poder e graça, nós então nos retornamos para o centro da sua vontade. Por isso, de Emaús a Jerusalém, um encontro transformador com Cristo ressurreto. Vamos ler então, meus irmãos, é uma porção grande de versículos, mas com calma nós vamos considerar eles e o Senhor vai falar aos nossos corações, porque é assim que o Senhor faz quando a sua palavra é pregada. Diz assim a palavra do Eterno: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo, voltaram dizendo teram tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que era a seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30, e aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Verso 35, então os dois contaram tudo o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glórias sejam dadas a Jesus. Vamos ter mais um momento de oração, meus irmãos, diante de tanta revelação que vai ser exposta aqui. Querido Senhor Jesus, nós lemos, Pai, um trecho precioso da Tua palavra, Pai, e estamos aqui, Pai, ansiosos por receber de Ti, Pai, Pai, a revelação, o entendimento, uma mensagem direto do Teu trono para os nossos corações. Querido Senhor Jesus, que os nossos corações estejam receptíveis à Tua voz. Ó Deus, que os nossos corações hoje venham voltar a queimar de amor por Ti. Querido Senhor Jesus, me usa aqui hoje, Pai, como arauto do Evangelho, Pai, como alguém que vai proclamar a Tua palavra com unção, Pai, com poder, com ousadia, Pai. Deus, para que os corações sejam quebrantados, para que o Teu nome seja, acima de tudo, glorificado. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, lemos aqui um trecho grande ali da palavra de Deus, mas um trecho, meus irmãos, cheio de revelações para o nosso coração. Como eu disse aqui no início, nós vamos meditar debaixo desse tema, de Emaús a Jerusalém, um encontro transformador com o Cristo ressurreto. Amém? Queridos, para a gente entender o que está acontecendo aqui, quando a gente iniciou a leitura, a gente vê dois discípulos. Eles não eram nenhum dos apóstolos, eles eram discípulos do Senhor Jesus, que estavam no domingo da ressurreição, caminhando cabisbaixos, tristes, rumo a Emaús. E o que eu estou considerando aqui, meus irmãos, é que não existe nenhuma evidência de que Deus havia mandado eles irem para Emaús. Eles estavam, na verdade, refletindo ali a incredulidade deles. Porque veja, é o domingo da ressurreição. E eles estão ali tristes e desanimados. Era um dia para que eles estivessem alegres e com expectativa, porque Jesus havia prometido que ele seria morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Esses discípulos não estão felizes. Esses discípulos não estão com expectativa para ver a manifestação de Deus. Pelo contrário, eles estão tristes e cabisbaixos, caminhando para um lugar que Deus não mandou eles irem. E o grande motivo de toda essa tristeza, meus irmãos, é que eles não creram nas promessas de Jesus. Porque Jesus havia prometido que iria ressuscitar. Se eles crescem na palavra de Jesus, eles estariam naquele dia alegres, esperando Jesus aparecer, porque se Jesus prometeu, Jesus vai cumprir. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa mesma situação. Estamos tristes e cabisbaixos, porque estamos desprezando as promessas de Deus. Irmãos, nesse mundo o Senhor prometeu sim, que haveria momentos de dor e aflição. Na vida do crente há sim portas fechadas, por vezes enfermidades nos acometem, somos demitidos, passamos por provações. Isso tudo é normal acontecer na vida do crente. O que não é normal, meus irmãos, é a gente, munidos de todas as promessas da palavra de Deus, quando chegarmos diante dessas situações, ficarmos tristes e desanimados, querendo nos desviarmos do propósito de Deus e irmos para longe da presença do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, nós estamos recheados de promessa da parte de Deus a nosso respeito. A mesma Bíblia que diz que no mundo nós vamos ter aflições, diz que Deus estaria conosco todos os dias. Disse que em Cristo nós teríamos a vitória. Na Bíblia temos várias promessas, irmãos, de provisão em meio à escassez, de cura em meio às enfermidades, às dores, às perseguições. Nós estamos recheados de promessas da parte de Deus a nosso respeito. Não faz sentido nós ficarmos tristes e desanimados, depressivos, ansiosos.
sendo que Deus já nos fez promessas. Irmãos, é isso aqui que o pastor pregou no domingo passado. Nós estamos, irmãos, cheios de promessas da parte de Deus. Agora cabe a nós. Será que a gente vai receber estas promessas da parte de Deus? Ou vamos nos conformar em viver na derrota? Nos conformarmos em vivermos na escassez? Em vivermos, sabe, em algo que é raso espiritualmente? Ou será que a gente vamos nos apropriar com fé das promessas de Deus e vamos mudar, sabe, o nosso rumo, mudar o caminho que nós estamos trilhando para o centro da vontade de Deus? É algo que cabe a nós, meus irmãos. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Nós precisamos depositar nossa fé nas promessas do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1 fala isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A natureza da fé, irmãos, é acreditar quando não está acontecendo nada. A natureza da fé é crer quando as evidências dizem que vai dar errado. É acreditar quando parece que tudo está contra nós. Isso é ter fé. Então, meu irmão, eu quero te encorajar a não ser como esses discípulos, que no dia que era para eles estarem alegres, estavam ali cabisbaixos e tristes. Não saia daqui hoje triste, não saia daqui hoje desanimado, porque Deus tem promessas a teu respeito. Deus tem promessas a teu respeito. Jesus pagou um alto preço na cruz. Não joguemos, irmãos, essas promessas fora, mas venhamos nos apegar às palavras de Jesus com fé. Amém? Mas, irmãos, a boa notícia é que essa história não terminou assim. Amém? Nós vamos começar a meditar agora, mas a boa notícia é essa: que esses discípulos que estavam tristes e desanimados, porque não creram nas promessas de Deus, eles não foram abandonados em sua falta de fé. Porque o primeiro ponto que eu quero destacar é esse: Jesus se faz presente em momentos de desânimo. Amém? Jesus se faz presente em momentos de desânimo. O Senhor Jesus não nos abandona em nossa falta de fé. O Senhor Jesus não nos abandona quando nós falhamos para com Ele, quando nós não correspondemos às expectativas. Ainda assim o Senhor vem até nós. Se você olhar os versos 13 até o 16, você vai ver isso. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então veja que beleza há nessas palavras, porque os discípulos, eles estão falhando para com Deus. Os discípulos estão ali, manifestando a sua incredulidade, o seu desprezo pelas palavras de Jesus. Mas ainda assim, aquele que é cheio de amor, aquele que é cheio de graça, aparece no caminho de Emaús para confortar aqueles homens, para falar o coração daqueles homens, nos mostrando que o Senhor Jesus não nos abandona em nossas falhas, que o Senhor Jesus não nos abandona quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós erramos feio, meus irmãos. Ainda assim o nosso Senhor Jesus não nos abandona. A palavra de Deus diz que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. E até o fim, irmãos, é quando todos os seus discípulos o traíram. É quando todos os seus discípulos, cada um foi para um canto para proteger a sua própria vida. E amar até o fim é amar aqueles que não quiseram batalhar com ele no jardim do Getsemane em oração, mas dormiram. E amar até o fim é amar a Pedro, que 3 vezes negou Jesus publicamente. E amar até o fim é amar Judas Iscariotes, que o trocou por 30 moedas de prata. Mas Jesus o amou até o fim. E Ele nos ama até o fim. Se a gente tomar essa decisão errada de abandonarmos o caminho do Senhor,
Deus, Ele nos amará até o fim. Ele vai ao nosso encontro, Ele vai para nos chamar, falando: filho, volta para o caminho, filho, volta para a presença de Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. O Filho do Homem veio buscar, irmãos, Ele veio buscar e salvar o perdido. Perceba que não veio chamar. Não é que Jesus veio e falou: quem quiser vir, venha. Não, Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele vai até você. Ele vai até os depressivos. Ele vai até os desanimados. Ele vai até aqueles que estão tristes e desencorajados. Jesus não nos abandona em nossas falhas, em nossos pecados. Ele vai até o fim por mim e por você, irmãos. Que a gente não venha desprezar este imenso amor de Jesus por nós. O problema, irmãos, é que muitas vezes Deus vem até nós, mas a gente nem percebe que Deus está ali nos chamando, porque nossos olhos estão impedidos de o ver. O verso 16 diz isso: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha que tristeza, irmãos. Jesus está manifestando o seu amor. Jesus está indo até aqueles discípulos, mas os seus olhos estão como que impedidos de o reconhecer. Jesus está diante deles, oferecendo amor, oferecendo graça, mas seus olhos estão como que impedidos de o reconhecer. A revelação aqui, irmãos, é que por vezes nós nos afundamos tantos em nossos pecados, que o único lugar que a gente olha é para o nosso próprio umbigo, somente as nossas próprias vontades, somente os nossos próprios desejos, os nossos próprios sonhos. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós não olhamos para Deus à nossa volta. Nós desprezamos a Deus. Deus está ali do nosso lado, cumprindo sua promessa de nunca nos abandonar, mas nossos olhos estão como que impedidos de ver Deus manifestando a sua graça, o seu amor. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, irmãos, que versículo precioso, porque esse versículo não diz que é a incapacidade de Deus de agir, não, mas é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não, o versículo não está dizendo que Deus nos abandona mediante os nossos pecados, que Deus nos abandona mediante as nossas falhas, não. Deus está ali com o braço esticado querendo nos salvar, Deus está ali com os ouvidos atentos querendo ouvir nossas orações, mas os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. É como se os nossos pecados pegassem o rosto de Jesus aqui e tampassem Ele. Ele está ali, mas nós estamos impedidos de o ver, porque a gente está olhando para as nossas próprias vontades, porque nós estamos olhando para os nossos próprios desejos, e não para o Deus que é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. Que a gente não venha desprezar a Deus hoje, irmãos, que está aqui nos chamando para voltarmos para o centro da sua vontade. Que a gente venha responder a Jesus hoje com arrependimento, com contrição, com choro diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Senhor, eu quero voltar para o centro da tua presença. Eu quero voltar, Pai, para aquele tempo em que eu ouvia a tua voz. Eu quero voltar naquele tempo que eu era usado por ti, Deus. Eu quero voltar naquele lugar onde eu recebia do teu amor, onde eu recebia da tua graça. Eu quero voltar, Senhor. Deus está aqui, meus irmãos, está fazendo esse convite para nós. Emaús não é o teu lugar. Ele te chama para perto, Ele te chama de volta para o propósito. Ele quer te usar na sua missão. O teu lugar não é Emaús, Ele quer te enviar para o lugar, para o centro da vontade de Deus. Segundo ponto, meus irmãos, que a gente aprende com essa passagem, é que a falta de intimidade com as Escrituras nos fazem viver em tristeza e desânimo. Olha só, irmãos, que texto precioso. Versos 25 ao 27. Então lhes disse Jesus:
ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, Jesus chega naqueles discípulos que estão caminhando tristes e desanimados para Emaús e pergunta: o que está acontecendo aí? Eles dizem: nós estamos tristes porque aquele que nós esperávamos que fosse um varão, profeta, poderoso em obras, em palavras, já está errado, porque eles conjugaram Deus no passado. Nós esperávamos que ele fosse, não. Deus é, irmãos. Não é que Deus fez coisas no passado, Deus faz coisas hoje no presente. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nunca conjugue Deus no passado. Deus é verdade hoje no presente. Deus age hoje no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas esses discípulos não criam assim. Esperávamos que fosse ele. E bem que alguns de nós falaram que Jesus ressuscitou, mas a grande verdade é que aquele testemunho nem mexeu no coração deles, porque isso parecia impossível. Eles não criam tanto assim, porque a grande verdade é que eles viram Jesus ser crucificado, ser morto, ser ali pego pelas autoridades, e então eles acharam que Jesus não era o Messias. Então eles acharam: não, se Jesus perdeu para fariseus, se Jesus perdeu para saduceus, para o Império Romano, então ele não era o Messias. Mas Jesus lhes disse: como vocês são nécios e tardos para compreender tudo o que dizem as Escrituras, não convinha que o Cristo padecesse a morte e depois ressuscitasse? O que Jesus está dizendo é: o motivo da tristeza de vocês, o motivo do desânimo de vocês é que vocês não compreendem as Escrituras. Tudo o que estava acontecendo na vida deles já havia, irmãos, antecipadamente sido predito nas Escrituras. Eles viviam em dor, em frustração, porque eles desprezaram a revelação da palavra de Deus e disseram: não, eu não vou pautar a minha vida pelo que está escrito nesse livro antigo. Eu vou pautar a minha vida pelo que os meus olhos veem, pelos que os meus ouvidos ouvem, pelo que minha mão pode apalpar. Então eles estão ali tristes e desanimados, porque desprezaram a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Todas as vezes, meus irmãos, que nós desprezamos a palavra de Deus, que nós não trazemos ela para o centro da nossa vida, nós estamos escolhendo viver na derrota e no desânimo. Porque a palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Se nós estamos pautando a nossa vida pelo que diz a palavra de Deus, nós estamos preparados para todo contratempo que possa nos acometer. Nós estamos preparados pelas setas inflamadas do maligno. Nós estamos preparados para o ataque do mundo, pelas tentações da carne. Nós estamos preparados se nós estamos nos pautando pela palavra de Deus. Porque aqui há consolo, porque aqui há exortação, aqui há advertência. A Bíblia é um manual, irmãos, de instrução da vida. Aqui diz a forma como nós devemos moldar o nosso casamento. Aqui diz a forma que nós devemos enfrentar as nossas finanças, o nosso trabalho, os nossos vizinhos. Se a gente despreza a sabedoria das Escrituras, nós vamos viver inevitavelmente em tristeza, em dor, em frustração, como esses discípulos aqui estão vivendo. Então um apelo que eu faço aqui, irmãos, é: traga a Bíblia para o centro da tua vida. Faça devocionais, meu irmão, logo quando você acorda. Busque ali a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus de modo sequencial. Vai lendo livro após livro, capítulo após capítulo. Recheie a sua mente de versículos para que você possa estar preparado para enfrentar este mundo aí fora, irmãos. Munido de todas as promessas da palavra de Deus, munido do conhecimento das Escrituras, nós não seremos derrotados. Amém, irmãos? Nós não seremos derrotados.
é promessa da parte de Deus. A Bíblia é um meio de graça. Através da leitura da palavra de Deus, nós recebemos graça, nós recebemos conforto, nós recebemos consolo, nós somos exortados, advertidos e também somos encorajados através da leitura da palavra de Deus. Eu não posso ler a Bíblia por você, o pastor Gilvan não pode ler a Bíblia por você. É algo que você, irmãos, precisa criar um hábito. Você, na sua rotina, na sua vida, precisa receber esta graça. Essa graça não é distribuída por osmose. Quando você vem aqui no culto, cumprimenta a mão de um irmão cheio do Espírito Santo, a graça não alcança a tua vida nesse momento. Você mesmo precisa buscar. Você mesmo precisa extrair o óleo da unção em sua casa. Faça isso, meu irmão. Crie hábitos saudáveis. Ao invés de criar o hábito de séries, de filmes, de ver porcaria, Big Brother, essas coisas, crie o hábito de ler a sua Bíblia. Crie o hábito da oração na sua casa, do culto doméstico. Crie hábitos, irmãos, que vão, te trazer força, te trazer energia para ficar de pé neste mundo, irmãos. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Nós estamos caminhando, irmão, já estamos aqui no terceiro ponto, amém? Jesus está presente na simplicidade, amém? Esse é o terceiro ponto. O primeiro ponto que a gente viu ali é que que Jesus se faz presente nos momentos do desânimo. Ele vai até nós. Vimos agora que a falta de intimidade com a palavra de Deus nos faz viver em frustração, em desânimo, né? O desconhecimento, a ignorância da palavra de Deus nos faz viver como derrotados. E então nós vemos aqui Jesus mudando o rumo dessa história, aparecendo a eles. Jesus está presente na simplicidade, amém? Veja os versos 28 até o verso 31, Jesus mudando o rumo dessa história. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu diante da presença deles. Veja, irmãos, que coisa maravilhosa. É Deus mudando o rumo dessa história. Os discípulos estão tristes e desanimados, caminhando para longe da presença do Senhor. Jesus vai até eles, começa a encorajá-los, falando ali da Escritura, ensinando a palavra de Deus para eles, dizendo como convinha que de fato Jesus viesse padecer, sofrer. E então aquele papo está tão bom, irmãos, que eles estão caminhando e o dia já declina. E eles começam: nós vamos fazer pousada aqui neste lugar, nós vamos ficar aqui. E falaram: por que você não entra e fica aqui conosco? Eles cantaram aquele hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para morar. Então eles chamaram Jesus, sem saber que era Jesus, para ficar ali naquele local. E enquanto eles estão ali, Jesus ora, parte o pão, e eles têm a revelação de que era Jesus quem estava diante dele. Veja, irmãos, nós temos alguns pontos aqui para meditar. O primeiro é que os discípulos, ainda que estão errando bastante, eles tomam aqui uma atitude positiva, irmãos. Eles agem com hospitalidade para aquele que seria um estranho para eles. Eles não reconheceram que era Jesus. Para eles era um estranho, era alguém que eles não conheciam, que eles não podiam confiar. Mas eles estão ali e eles decidem: já está tarde, por que você não entra aqui e faz uma refeição conosco? Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa atitude, uma atitude de abertura, uma atitude de hospitalidade com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que são estranhos para nós. Sabe, irmãos, Deus, Ele vai colocar pessoas na minha e na tua vida, e vai colocar pessoas que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus, pessoas que vão precisar da gente. E por vezes a gente está tão bitolado do trabalho para casa, da casa para o trabalho, que a gente não quer, sabe, um contratempo, a gente não quer ser incomodado na nossa rotina. E então, pessoas que podiam estar recebendo da parte de Deus, passam o dia sem ouvir uma palavra.
nós vamos ali, entramos para a nossa casa, vivemos a nossa vida, olhando ali para o nosso próprio umbigo, desprezamos pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, precisamos agir com hospitalidade. Sabe, eu não estou dizendo para você colocar, sabe, alguém que você não conhece, alguém que pode colocar a sua vida em perigo ali, sua família em perigo, e trazer para dentro da sua casa. Mas comece a prestar atenção em quem está à tua volta. Quem sabe não tem um vizinho seu, que você não tem muita intimidade, e está na hora de você quebrar isso, e começar a ter intimidade com ele, começar a criar um laço de amizade, para poder compartilhar a palavra de Deus, para poder ser bênção na vida dessa pessoa. Sabe, irmãos, traga pessoas diferentes de você, que pensam diferentes de você, para seu ciclo de amizade, sabe, e viva isso que Jesus está ensinando aqui, ó. Sabe, é a comunhão, a mesa, sabe, pregar o evangelho é isso. Não é subir num púlpito aqui e fazer o que eu estou fazendo. Isso aqui é parte de pregar o evangelho. Se a gente pregar o evangelho uma vez por semana só durante o culto, meus irmãos, esse mundo vai inteiro para o inferno. Pregar o evangelho, irmãos, é estar na mesa com as pessoas, é compartilhar do amor de Jesus, é falar da graça, sabe, é entregar uma marmita para quem está passando fome, uma cesta básica para quem precisa, sabe, é trazer uma palavra de conforto para quem está lá enfermo, é orar pelos enfermos. É isso, irmãos. Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 25, versos 34 a 36. Então lhes dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então veja, irmãos, não é para a gente ficar falando bandido bom é bandido morto. Ah não, tem que apodrecer aí na cadeia. Se tem 40 pessoas na cela, é porque cabe 40 pessoas. Não, irmãos, o que a palavra de Deus diz é: estive preso e foste me ver. Não é julgar, irmãos, mas é ir lá trazer uma palavra de amor, de graça. Não é, sabe, se está aí na rua é porque não trabalha, e se não trabalha tem que perecer mesmo aí. Irmãos, mas talvez é uma pessoa que precisa ser ativada por uma palavra que vai sair da tua boca, e essa palavra vai sair da tua boca e vai transformar a vida daquela pessoa, irmãos. É isso que é o evangelho. Quando que foi que isso mudou, meu Deus do céu? Quando que agora a igreja começa a ficar feliz quando vê alguém, sabe, sendo morto a pauladas? Meu Deus do céu, isso não está correto, meus irmãos. Nós precisamos amar como Jesus amou, nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. Glórias a Deus por isso, irmãos. Glórias a Deus por isso, meus queridos irmãos. Deus é fiel em nossa vida. Amém. Então o que aconteceu aqui, irmãos, é que Jesus entra naquela casa, eles convidam um estranho para a sua casa, e Jesus ali, na comunhão, se revela a ele. Jesus, ele parte o pão, assim como ele tinha dito aos seus discípulos: fazei isso sempre em memória de mim. E quando Jesus agradece a Deus, compartilha o alimento, então os olhos dos discípulos são abertos e eles contemplam a Jesus. Sabe, irmãos, o que isso aqui nos revela? É que Jesus, ele se manifesta na comunhão. Jesus, ele vai aparecer para nós, não quando a gente sozinho viveu uma vida: não, eu sou um crente mais espiritual que meus irmãos, eu vou para o monte sozinho e lá Deus se revela para mim. Beleza, irmãos, que bênção. Mas o evangelho, a palavra de Deus fala sobre uma vida comunitária, sobre viver junto com os irmãos, sobre estar na casa dos irmãos, não sozinho, irmãos, mas sabe, é na mesa que Deus aparece. A mesa, irmãos, não é um palco, não é um púlpito onde tem um no lugar mais elevado do que o outro, não. A mesa é um lugar onde todos estão na mesma altura. A mesa naquele tempo, irmãos, não tinha cadeira. Era uma mesa que era baixa, desse tamanho aqui, e as pessoas ficavam ali ajoelhadas, debruçadas sobre a mesa. É neste local que Deus se revela, irmãos. É um lugar de humildade, é um lugar de humilhação. É nesses lugares que o Senhor Jesus aparece.
Irmãos, nós não podemos seguir esse padrão do mundo, de soberba, de altivez, de ostentação, de luxo, não. Deus nos chamou para a humildade, Deus nos chamou para estar junto com os nossos irmãos, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando os testemunhos de como Deus tem sido bom em nossa vida, e à medida que nós estamos junto com os nossos irmãos, falando do Evangelho, falando da graça, Deus se revela a nós. Deus se revela a nós, meus irmãos, em momentos simples. Irmãos, vejam o que está acontecendo aqui. Jesus, ele não apareceu para os discípulos em um retiro. Jesus não apareceu para os discípulos numa conferência. Ele não apareceu quando o pregador X da Galileia apareceu lá. Não, Jesus não apareceu quando o cantor que ganhou Grammys de ouro apareceu lá para cantar. Não, Jesus apareceu ali em uma refeição. Jesus apareceu em algo simples, em algo cotidiano, irmãos. Nós podemos ter uma experiência com Jesus em nossa vida cotidiana. Nós podemos experimentar Jesus no nosso viver diário. Jesus pode aparecer para você amanhã, quando você limpa a casa, quando você faz comida, quando você leva seus filhos à escola, quando você está trabalhando na sua empresa. Deus aparece para nós em nossa vida cotidiana. Irmãos, Jesus está presente em nossa vida cotidiana. Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há um lugar na face dessa terra que Deus não se faça presente. Então nós não podemos experimentar Jesus apenas 2 horas por semana no culto de domingo. Nós temos que experimentá-lo diariamente em nossas vidas. Jesus tem que estar presente em nosso lar. Meus irmãos, os nossos filhos não vão conhecer Jesus através do culto, eles vão conhecer Jesus através da nossa casa, do nosso lar, da forma como nós tratamos a nossa família, os nossos vizinhos. Nós vamos estar expondo Jesus para eles. Se você tem um cônjuge que não é convertido, você vai convertê-lo, ou ele vai ser convertido pelo Senhor, à medida que você é uma esposa piedosa, à medida que você é um marido que teme a Deus. Então Deus vai se revelando para o seu cônjuge, Deus vai se revelando a seu pai, a sua mãe, ao seu parente, à medida de que você vive a sua vida diária debaixo da unção de Deus. Deus se faz presente na simplicidade, irmãos. É na simplicidade. Amém? Glórias ao nome de Jesus por isso. Chegamos então ao último ponto. Glórias a Deus. O poder transformador do reconhecimento de Cristo. Nós vimos agora Jesus aparecendo, mas agora nós vamos ver os resultados da aparição de Jesus. Porque quando Jesus aparece para alguém, quando alguém tem uma experiência com Jesus, há evidências. Ninguém que é atropelado por um caminhão caminha da mesma forma. Todos que têm um encontro com Jesus têm o seu andar alterado. Amém? É o que nós vamos ver aqui. Jesus muda o rumo deles. Eles caminhavam rumo a Emaús, mas agora eles vão para Jerusalém. Versos 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, irmãos, os discípulos estão ali na mesa, Jesus aparece e eles veem Jesus, Jesus desaparece, eles olham um para o outro e dizem: por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras?
Sabe, irmão, se o seu coração parou em algum momento de arder pela presença de Deus, sabe, que se a chama do amor por Jesus se esfriou em tua vida, irmãos, retorna a palavra de Jesus. Porque os corações, eles são incendiados à medida que a palavra de Deus, que as escrituras são expostas. À medida que nós estamos em contato com a palavra de Deus, com a revelação que há de Jesus Cristo na Bíblia, o nosso coração é incendiado. Nós começamos a amar mais a Jesus, nós começamos a estar mais apaixonados por Jesus. Voltemos para a Bíblia, meus irmãos. Não podemos deixar a palavra de Deus empoeirada em nossa casa, mas temos que trazê-la para o centro do nosso viver. Assim nós vamos voltar a ser apaixonados por Jesus. Apaixonados por Jesus. E nós como igreja, irmãos, se a gente quer ser, pastor, uma igreja apaixonada por Jesus, nós nunca podemos abandonar a pregação do Evangelho. Porque as pessoas vão ser apaixonadas por Jesus à medida que nós pregarmos com unção, com autoridade, as Escrituras. Por acaso não lhes ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Quando nós subimos aqui, quando você, irmãos, na abertura do culto, em qualquer oportunidade que você receber, quando você vem aqui com unção, com autoridade e transmite a palavra de Deus, os corações são incendiados, o temor do Senhor começa a imperar no nosso meio, e então nós desfrutamos de um avivamento. Sabe, irmãos, muitas igrejas aí fora, elas veem o amor de muitos se esfriar, porque muitas delas abandonaram a pregação do Evangelho, substituíram a pregação da palavra de Deus, da exposição das Escrituras, substituíram elas pelo coaching, substituíram por uma palavra de autoajuda, por um stand-up gospel, por piadas. Então as pessoas começam a se desviar, então o mundanismo começa a imperar na igreja, os corações começam a se esfriar, porque a palavra de Deus não é pregada mais com autoridade. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que permanecer apaixonados pelas Escrituras, apaixonados por uma pregação que exalte Jesus por meio das Escrituras. Assim os nossos corações, irmãos, vão estar queimando de amor por Jesus. Glórias ao nome de Deus. Então, verso 36. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles. Olha, irmãos, que coisa linda. Eles são expostos à pregação da palavra de Deus. O coração é incendiado de amor por Jesus. E alguém que está amando a Jesus, ele começa a fazer alguma coisa. Ninguém que ama Jesus permanece da mesma forma, porque o próprio Jesus disse: me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente viu aqui até no estudo de segunda-feira aqui, a irmã Grazi perguntou o significado ali do amor na Bíblia. E a gente falou que o amor na Bíblia é uma ação. Ninguém que ama a Deus permanece estático, parado, não. O amor bíblico é algo que nos movimenta, é uma ação, é um verbo. Não é algo passivo, não é uma frase, não é uma palavra bonita, não é uma filosofia. Amor é uma ação. Então esses discípulos, eles têm um coração incendiado de amor por Jesus, e eles se levantam e voltam para o propósito, e voltam para Jerusalém. Se a gente ama Jesus, a gente vai voltar para o propósito, para o centro da vontade dele, voltar para aquele lugar que Deus falava conosco antes. Já tem um versículo da Bíblia que diz: lembra de onde caíste? Veja que o versículo não diz lembra o que te fizeste cair, lembra qual pecado você cometeu, lembra onde. Fala de um lugar que a gente deixou. Tem um lugar que Deus fala conosco, é neste lugar que Deus quer que eu e você estejamos.
E este lugar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Então olha que interessante, eles se levantam, eles voltam para Jerusalém, e o que acontece? Quando eles chegam a Jerusalém, eles são julgados. Os discípulos falam: vocês voltaram aqui, mas vocês tinham abandonado Jesus. Mas eu bem sei que vocês já estavam indo para Jerusalém, para Emaús. Eu bem sei que vocês picaram a mula e queriam abandonar a Jesus. Não, agora vocês vão voltar? Não, não é isso que acontece, irmãos. Olha o que diz ali o versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros que com eles estavam. Então os dois contaram o que lhe ia acontecer e como no caminho fora por eles reconhecidos no partir do pão. Então estes discípulos, eles voltam para a comunidade de fé e eles não são julgados, mas eles são acolhidos. E é o nosso papel como igreja, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para acolher. Nosso dedo não pode estar estendido para julgar, mas estendido para acolher, para levantar o que caiu, para abraçar o que precisa de consolo. É este lugar que Deus espera que nós sejamos. Um lugar de acolhimento, um lugar de amor, de graça, não de julgamento. Aqui você é amado, meu irmão. Aqui você é acolhido. O mundo vai te julgar quando você errar, mas nós vamos te amar. Nós vamos botar nossa mão sobre a tua vida. Nós vamos declarar bênção sobre ela. Nós vamos declarar que o sangue de Jesus tem poder para nos restaurar, para nos redimir, para nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Então os dois contaram o que lhe ia acontecer. É isso, irmãos. Alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que ama Jesus, é alguém que testemunha acerca de Jesus. Eles voltam para Jerusalém, eles começam a contar. Quem teve um encontro com Jesus, logo o mundo vai saber, porque essa pessoa está apaixonada por Jesus. Essa pessoa compartilha o que Deus falou com ela, como Deus mudou a sua vida, como Deus tem sido presente na sua vida. E logo essa pessoa começa a convidar: experimenta também você o que eu tenho vivido, venha hoje para o culto, vamos comigo lá na vigília. Alguém que teve um encontro com Jesus é alguém que conta. Não é um crente 007, mas é alguém apaixonado, que compartilha aquilo que tem vivido. Isso tudo só é possível através de um encontro com Jesus. Eu não quero saber, irmão, se você errou, se você pecou, se você está longe da vontade de Deus. O que eu quero te dizer é que hoje nós podemos ter um encontro com Jesus. Hoje nós podemos encontrar o Senhor Jesus. Hoje nossos olhos podem contemplar o Senhor Jesus. E então tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. O nosso coração vai ficar apaixonado por Jesus. Nós vamos voltar a queimar de amor por Jesus. Lembra, irmãos, lembra de Levi. Levi está sentado na coletoria e ele tem uma experiência com Jesus. E Jesus aparece para Levi e fala: ei, se levanta, vem, me segue. E ele vai, se levanta, ele reúne todos os seus amigos para um banquete em sua casa, no qual Jesus estaria ali. Então esse homem está tão apaixonado por Jesus que ele chama todos os seus amigos e fala: vocês precisam vir e ouvir o que Jesus tem feito na minha vida. Vemos ali a mulher samaritana, meus irmãos. Ela teve um encontro com Jesus naquele poço, e a palavra de Deus diz que ela imediatamente entra na cidade e ela começa a anunciar: ei, venham ver o homem que revelou tudo o que eu tenho vivido. Vejam o homem que trouxe uma água que saciou a minha sede. Quando nós temos esse encontro com Jesus, nossa vida é transformada, meus irmãos. E hoje nós podemos ter esse encontro com Jesus. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente buscar com intensidade, com amor, sabe, irmãos, um encontro com Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, nossa vida nunca mais será a mesma se hoje nossos olhos virem a Jesus. Seremos, irmãos, como o profeta Isaías no capítulo 6, onde ele vê a Jesus,
Ele vê os anjos tampando a sua face, tampando os seus pés, clamando: santo, santo é o Senhor. E ele vê sentado num alto e num sublime trono Jesus, Deus, a Santíssima Trindade está ali presente. Então ele nunca mais foi o mesmo. Então ele se tornou um pregador apaixonado por Deus. Então ele começou a dizer: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e meus olhos viram a Deus. Hoje nós podemos ter essa experiência com Jesus. Hoje nós podemos contemplar Jesus aqui no nosso meio. E se você quer buscar a Jesus com mais intensidade, você pode vir aqui à frente. Você pode dobrar os seus joelhos aqui. Você pode buscar a Deus aqui em oração. E o altar aqui está disponível para você que quer rasgar o seu coração diante da presença de Deus. À medida que o ministério de louvor vai cantando, vamos buscar a Deus, irmãos, com intensidade. Vamos buscar o Senhor Jesus, pedindo para que Ele nos traga de novo para o centro da sua vontade. Ó Espírito Santo, fala conosco hoje aqui. Inflama nosso coração de paixão por Ti, Deus. Oh Deus, queremos Te buscar, queremos ser buscados por Ti, ser trazidos por Ti novamente para o centro da Tua vontade. Venha nos resgatar, Deus. Oh Deus, Tu é o combustível da nossa vida, é o que faz nos ter energia, força para estar de pé na caminhada, Deus.